Concurseriano e concurseriana do meu Brasil. Voltamos novamente. E hoje vamos dar início à nossa aula 1 do Regimento Interno da Câmara Municipal aí de São João da Barra, beleza, galera? Se você está chegando aqui no nosso canal de paraquedas, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um comentário aqui se você gostar dessa aula e também você deixar aí o seu likezão, beleza? A gente posta aqui vídeo sempre de legislação municipal, geralmente a gente posta vídeo de legislação municipal ou história do município, beleza? Então se você quiser acompanhar o nosso canal para ficar atento aí a todas as aulas de legislação de praticamente todos os concursos do Rio de Janeiro, de outros estados também, é só você acompanhar o nosso canal, beleza? Geralmente esse conteúdo é mais difícil de você encontrar, então aqui você já encontra tudo, ok? Então a gente vai falar aqui, a gente está seguindo o edital aqui, ó. A gente está seguindo esse edital aqui, ó. Legislação de interesse institucional. Isso aqui é comum para todos os cargos, tá? Inclusive já tem um link aqui embaixo com 50 questões de todas essas matérias aqui, ó. Lei Orgânica do Município. Já tem aula aqui no canal. É só você entrar na playlist lá, clica na playlist e vai ter lá playlist São João da Barra, beleza? Já tem aula, tem 50 questões comentadas com gabarito. Estatuto do Servidor também já tem aula aqui no canal. Então, se você acessar o link do concurso São João da Barra, você já vai ver tudo isso. O link ele fica logo abaixo assim da logo. Você vai ver a logo do canal, né? Tem assim vídeo, short, aí tem lá playlist. Você clica na playlist e escolhe São João da Barra, ok? Então já tem aula aqui, tem também 50 questões do Estatuto do Servidor. Regimento interno é a nossa aula de hoje. A gente vai começar essa aula hoje, ok? E também já tem 50 questões aqui embaixo na descrição. Estatuto da Criança e do Adolescente também já tem 50 questões, é um simulado. E o Estatuto do Idoso, também 50 questões comentadas com gabarito. Tudo isso daqui você compra através da Hotmart. A Hotmart é uma plataforma de produtos digitais ou produtos físicos. Então você tem a garantia lá de 7 dias para você poder comprar o produto. Se você não gostar, a Hotmart te devolve o dinheiro, tá? Então você tem essa garantia. Ah, Thiago, eu tenho medo de comprar pela internet, o que é que eu faço? Você pode comprar direto comigo também pelo WhatsApp. O link do meu WhatsApp vai ficar aqui também na descrição. É só clicar, já vai direto para o meu WhatsApp, você já fala direto comigo ou com algum dos nossos representantes, ok? Show, então vamos seguir. A gente vai começar a nossa aula do Regimento Interno da Câmara dos Vereadores hoje, agora. A gente vai começar essa aula hoje, ok? Deixa o likezão aí se você gostar dessa aula, tá? Deixa seu like, deixa bonitinho aí seu likezinho, que ajuda bastante aí no engajamento do vídeo. Essa informação chega para mais pessoas. Então a gente vai falar aqui da Câmara Municipal. É um assunto um pouco... Ele é meio chatinho, tá? Então eu vou utilizar uma linguagem bem simples para que você entenda, para que todo mundo entenda, para que todo mundo consiga absorver o conhecimento e chegar na hora da prova, fechar a prova, tá? Pelo menos na parte de legislação, ok? Vamos lá, então a gente vai falar aqui das disposições preliminares. Eu gosto muito de explicar no detalhe, né? Então aqui o artigo 1, o que é que ele vai dizer aqui pra gente? Ele vai dizer o seguinte, ó. A Câmara Municipal, a gente sabe que a Câmara Municipal é um dos poderes do município, que é o poder legislativo, é o órgão legislativo do município. Então ele é composto por quem? Por vereadores. Quem compõe o órgão legislativo são os vereadores. Eles são eleitos em sufrágio universal. O que significa sufrágio universal? Sufrágio universal significa o seu direito de votar, né? Por voto direto. Ou seja, não tem nenhum intermediador. Você não precisa votar em uma pessoa que essa pessoa vai escolher o seu vereador. Não, você vota direto nele. O voto é diretaço. Ele é secretaço também, ó, secreto. Você não precisa falar para ninguém quem que você está votando, né? Ele é secreto. Tem sua sede na Rua Barão de Barcelos, número 22. Grave essa informação no seu coração. Qual é o endereço da Câmara Municipal de São João da Barra? Rua Barão de Barcelos, número 22. Grave essa informação no seu coração, porque isso aqui pode ser já uma questão de prova, tá? Aqui no artigo 2, vamos prestar atenção que ele é muito chatinho. Vamos lá. A Câmara, ela tem funções legislativas. Ótimo. Exerce atribuições de fiscalização externa. O que significa essa fiscalização externa? Ela fiscaliza o executivo, que é o prefeito. Ela tem esse poder, né? Ela também tem o poder de fiscalização financeira, fiscalização orçamentária, patrimonial, controle e assessoramento dos atos do executivo, na verdade aqui é controle e assessoramento dos atos executivos, e ainda pratica atos de administração interna. Então, a Câmara Municipal
Vamos entender aqui o que significa esse artigo 2. Vamos lá. Qual é a função legislativa da Câmara Municipal? Inclui o que é a função legislativa? Inclui a criação, a modificação, a revogação das leis municipais. Isso envolve desde a proposição de novos projetos de lei até a análise e aprovação ou rejeição das propostas. Então, as leis municipais abrangem ali uma ampla gama de temas. Aí vai incluir urbanismo, meio ambiente, educação, saúde, segurança pública e outros assuntos de interesse local. Beleza? Show de bola. Aí ele vai dizer aqui, ó, que ele exerce atribuições de fiscalização interna, financeira, enfim. Vou colocar grandão aqui para você ver melhor. Então, a Câmara ela tem o dever de fiscalizar as ações do Executivo, que é o poder responsável pela administração do município, liderado pelo prefeito. Então, a gente sabe que essa fiscalização externa aqui está se referindo às ações do Executivo. Então, a fiscalização ela abrange a supervisão das atividades financeiras, orçamentárias e patrimoniais do município. Então, isso inclui verificar ali a correta aplicação dos recursos públicos, garantir que o dinheiro do contribuinte, né, seja usado de forma eficiente e transparente. A fiscalização financeira envolve a análise de contas do Executivo, né, auditorias e avaliação de relatórios de gestão fiscal. Quando ele fala do controle e assessoramento dos atos do Executivo, então, além de fiscalizar, a Câmara também controla e assessora os atos do Executivo. Isso vai contribuir para quê? Para que a gestão pública, né, para que uma gestão pública mais eficiente e legalmente correta. Então, o controle se dá através de mecanismos como requerimento de informações, comissões de inquérito e convocações de secretários municipais para prestar esclarecimentos. O assessoramento envolve a orientação e o aconselhamento sobre políticas públicas. Vai ajudar ali a garantir que as decisões do Executivo estejam alinhadas com as leis e os interesses da população. Ele fala também aqui de uma administração interna. Né? Aqui, ó, administração interna. Então, a Câmara também é responsável pela sua própria administração, o que inclui a gestão de recursos humanos, financeiros e materiais. Então, isso significa que a Câmara ela precisa organizar suas sessões, né? Gerir seus funcionários, manter suas instalações e administrar seu orçamento de forma eficiente. Então, a administração interna é crucial para o funcionamento adequado da Câmara, né? Vai permitir ali que ela possa desempenhar suas funções legislativas e fiscalizadoras de maneira eficaz. Ok? E aí vem o parágrafo 1 aqui, ó. Vamos lá. A função legislativa ela consiste em deliberar, por meio de leis e resoluções, sobre todas as matérias de competência do município, respeitadas as reservas constitucionais da União e do Estado. Então, vem comigo aqui, ó, vem comigo. Esse parágrafo 1 está dizendo o quê? A função legislativa, né? Ele fala aqui logo no início. Função legislativa consiste em deliberar. Então, vamos entender. A função legislativa da Câmara Municipal envolve o processo de deliberação. O que é deliberação, Tiago? Pelo amor de Deus. Deliberação é a análise e a decisão sobre diversos assuntos do interesse do município. Então, essa deliberação ela é realizada por meio da criação de leis e resoluções. Beleza? Então, as leis são normas jurídicas de caráter geral e obrigatório, que regulam diferentes aspectos da vida social e administrativa do município. Né? Então, as resoluções, por outro lado, são atos normativos que tratam de matérias internas e específicas da Câmara Municipal, como seu regimento interno e a organização dos trabalhos legislativos. Então, as leis é de caráter geral e obrigatório. Elas regulam ali diferentes aspectos da vida social e administração do município. Já as resoluções é algo mais interno, beleza? Show. Então, aí ele fala da competência do município aqui, ó. Todas as matérias de competência do município. Então, a Câmara, a Câmara Municipal, ela delibera sobre todas as matérias que estão dentro da competência do município. Então, isso significa que ela tem autoridade para legislar sobre temas que afetam diretamente a comunidade local.
Então, a competência do município inclui áreas como urbanismo, educação, saúde, transporte público, meio ambiente, cultura, esportes, entre outras questões de interesse local. Então, a Câmara ela deve elaborar leis que atendam às necessidades e demandas da população municipal. Aí ele fala aqui, ó, respeitados as reservas constitucionais da União e do Estado. Muito simples. Apesar de ter autonomia para legislar sobre assuntos municipais, a Câmara ela deve respeitar as reservas constitucionais, que são as áreas de competência exclusiva ali da União e do Estado. Então, a Constituição Federal ela estabelece competências exclusivas da União, que incluem matérias como defesa nacional, política monetária, né, comércio exterior, entre outras. Da mesma forma, a Constituição Estadual define as competências exclusivas do Estado. Então, a Câmara ela não pode legislar sobre assuntos que não são, né, que são de competências, na verdade, exclusivas da União e do Estado. Ela deve sempre observar os limites estabelecidos pela Constituição. Então, isso vai assegurar a harmonia, a divisão de poderes entre diferentes níveis de governo, né, tanto federal, estadual ou municipal. Beleza? Então, vamos aqui no parágrafo 2. Tá? O controle externo. Vamos aqui falar na íntegra. O controle externo, a cargo da Câmara Municipal, será exercido com auxílio do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Né? Compreendendo o quê? Então, vamos entender essa primeira parte aqui do texto. Vamos entender essa primeira parte do texto, do controle externo. O controle externo é uma das funções primordiais da Câmara Municipal. Envolve o quê? Envolve a fiscalização das atividades financeiras e orçamentárias do Executivo Municipal. A gente sabe que o Executivo é exercido pelo prefeito. Esse controle é fundamental para garantir a transparência, a legalidade e a eficiência na gestão dos recursos públicos do município. E aí ele fala que tem o auxílio do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Aqui, ó, Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Isso aqui, inclusive, já pode ser uma questão de prova, tá? O controle externo, a cargo da Câmara, é exercido por quem? Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal Econômico, ela vai inventar lá, tá? Então, preste atenção que isso aqui a gente faz tantas questões aqui que a gente acaba pegando textos chaves que pode cair na prova, né? Então, a gente já está acostumado. Quando você for estudar também, sempre estude como se você fosse um criador de questões. E aí sempre leia e pegue textos que vão parecer, né? Vão parecer não, que podem ser usados como questões naquele momento. Então vamos entender aqui, vem comigo, ó, vem comigo. A Câmara Municipal ela não realiza essa fiscalização sozinha, tá? Ela conta com o apoio técnico especializado ali do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, que é o TCE. Então o Tribunal de Contas ele é um órgão independente que auxilia no controle externo, realizando auditorias, inspeções e análises técnicas das contas públicas para verificar a conformidade com as normas legais e constitucionais. Beleza? Beleza. Aí ele vai dizer aqui, na linha A, apreciação de contas do exercício financeiro apresentada pelo prefeito e pela mesa da Câmara, né? Então, esse controle externo, ele vai compreender isso daqui, ó. Ele vai compreender essa linha A. Então, uma das principais atividades do controle externo é a apreciação das contas do exercício financeiro apresentadas pelo prefeito e pela mesa da Câmara. O que isso significa, Thiago? Isso significa que tanto o executivo, que é o nosso querido prefeito, quanto o legislativo, que é a mesa da Câmara, devem apresentar anualmente um relatório detalhado sobre a gestão financeira e orçamentária do município. Ok? Beleza. Aqui a mesa, que ele está se referindo aqui, a mesa, se você assistir a nossa aula da lei orgânica, você vai entender que a mesa é um grupo de vereadores, eles se organizam para administrar o município, né? Então ali na mesa tem vereadores que são responsáveis pela área de saúde, pela área de economia, enfim. Então a mesa serve para fazer essa administração, ok? Então vem comigo aqui, ó. Então a Câmara Municipal, com o auxílio do TCE, que é o Tribunal de Contas do Estado, analisa esses relatórios para verificar se os recursos foram utilizados de forma adequada e se todas as despesas e receitas estão devidamente registradas e justificadas. E aí aqui na B, ele vai dizer aqui, ó, também tem que ter um acompanhamento das atividades financeiras e orçamentárias do município. Então, vamos lá.
Vamos lá para a gente não sair da linha de raciocínio. Além da apreciação anual de contas, o controle externo inclui o acompanhamento contínuo das atividades financeiras e orçamentárias do município ao longo do ano. Esse acompanhamento envolve a análise do documento que a gente chama de Plano Plurianual, que é o PPA, né? É o PPA, que é o Plano Plurianual, as leis de diretrizes orçamentárias, que é a nossa LDO, e a lei orçamentária, que é a lei orçamentária anual, que é o LOAS, né? Que é o LOA. Então, o plano plurianual, ele é um plano para futuro, para os próximos 4 anos. A lei de diretrizes, ela vai dizer mais ou menos como é que a LOAS vai funcionar, e a LOAS é a aplicação da lei, digamos assim, a lei orçamentária. É uma lei feita antecipadamente para saber quanto que o município vai gastar, quanto que vai investir, enfim. Então, né, o controle externo da Câmara, exercido ali acompanhado com o Tribunal de Contas, ele vai acompanhar essas atividades financeiras e orçamentárias do município. Julgamento das contas administrativas e demais responsáveis por bens e valores públicos da administração direta e indireta, inclusive fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público municipal, e das contas daqueles que deram causa e perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo à fazenda municipal. Beleza? Essa fazenda aqui não é aquela fazenda que tem boi e vaca não, tá? Pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos entender a linha C. Vamos lá, vem com o titio que o titio te coloca aqui na cara do gol. Vamos lá. Então, o julgamento das contas administrativas. Ele fala aqui logo no início, ó, das contas administrativas. Então, a Câmara Municipal, com auxílio lá do TCE, é responsável por julgar as contas administrativas e de outros responsáveis por bens e valores públicos. Show de bola. Esse julgamento ele vai incluir as contas de toda a administração direta. Quem é a administração direta? São os órgãos ligados diretamente ao município, geralmente a prefeitura, né? A Câmara dos Vereadores, a Câmara Municipal. E a indireta também, que são as fundações, sociedade de economia mista, outras entidades criadas, fundações, né? Sociedade de economia mista, empresas públicas, enfim. Então, esse julgamento inclui as contas de toda a administração direta, tanto direta como indireta. Também são julgados as contas de pessoas que causaram perda, extravio ou outras irregularidades que resultem em prejuízo financeiro para o município. Então, esse processo visa responsabilizar aqueles que gerenciam recursos públicos e garantir ali que os bens públicos sejam bem administrados, né? Beleza. E aí, aqui na linha D, tem inspeções e auditoria de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial, incluindo quando requeridas pela Câmara Municipal ou pela iniciativa de comissão técnica ou parlamentar de inquérito nas unidades da administração dos poderes legislativos e executivo e demais entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações do município. Vamos entender então a linha D, né? A Câmara Municipal ela vai realizar inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial para assegurar o quê? A correta aplicação dos recursos públicos. Beleza. Essas inspeções e auditorias podem ser solicitadas pela própria Câmara Municipal ou por iniciativa de comissões técnicas ou parlamentar de inquérito. Ok? Então, as auditorias elas são realizadas em todas as unidades da administração dos poderes legislativo e executivo, bem como todas as entidades da administração direta e indireta do município, incluindo fundações municipais. Qual é o objetivo dessas auditorias? Ela vai verificar a conformidade das operações financeiras com as leis e regulamentos e vai avaliar a eficiência e eficácia das operações e vai assegurar a integridade dos registros contábeis. Beleza? Show de bola. Então, ali vai realizar auditorias de inspeções, né? Contábeis, financeiras, orçamentárias, operacionais e patrimoniais em todas as unidades administrativas e entidades ligadas ao município. Ok? Então, vamos para o parágrafo 3 aqui, ó. O prefeito remeterá ao Tribunal de Contas, no prazo fixado na Lei Orgânica Municipal,
as suas contas e as da Câmara, apresentados pela mesa, as quais ser-lhe-ão entregues até 30 dias anteriores à remessa àquele tribunal. Então vamos lá. O prefeito, ele é responsável por enviar as contas do executivo, né? E as contas da Câmara Municipal ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Isso inclui o quê? Todas as despesas e receitas geridas pelo governo municipal durante o exercício financeiro. Show de bola. Qual é o prazo para a remessa das contas? O envio das contas deve ser feito dentro de um prazo específico, que é definido por quem? Pela Lei Orgânica Municipal. Show de bola. A Lei Orgânica Municipal ela vai estabelecer normas e prazos que regulamentam a administração pública local, incluindo o envio das contas ao Tribunal de Contas. Qual é o prazo interno da Câmara, né? Existe um prazo interno para a mesa da Câmara. As contas da Câmara, que são preparadas pela mesa diretora, né, que é o órgão responsável pela administração interna da Câmara, devem ser entregues ao prefeito até 30 dias antes do prazo final para envio ao Tribunal de Contas. Então, esse prazo interno garante que o prefeito tenha tempo suficiente para consolidar e revisar todas as informações e encaminhá-las ao Tribunal de Contas. Beleza? Então, aqui existe um prazo interno da Câmara. Deixa eu repetir aqui que acabei atendendo o telefone aqui. Então, as contas da Câmara Municipal, que são preparadas pela mesa diretora, que é o órgão responsável ali pela administração interna da Câmara, né, devem ser entregues ao prefeito até 30 dias antes do prazo final para envio ao Tribunal de Contas. Então, esse prazo interno garante que o prefeito tenha tempo suficiente para consolidar e revisar todas as informações antes de encaminhá-las ao Tribunal de Contas. E aí, qual é a finalidade do envio, né? Aqui, ó, os quais serão entregues a remessa àquele tribunal. Então, qual é a finalidade do envio? O objetivo de enviar essas contas ao Tribunal de Contas é permitir uma avaliação independente e técnica sobre a gestão dos recursos públicos. Então, o Tribunal de Contas realiza auditorias e análises detalhadas para verificar se os recursos foram utilizados de acordo com as normas legais e se houve eficiência e transparência na administração pública. Beleza? Show de bola. Então, vamos para o parágrafo 4 aqui, ó. Somente por decisão de 2/3 dos membros da Câmara, então já grava isso aqui no seu coração, tá? Grava isso aqui bonitinho. Da Câmara Municipal deixará de prevalecer o parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado ou órgão estadual incumbido dessa missão. Então vamos entender o parágrafo 4 aqui, vamos lá. Parecer do Tribunal de Contas, tá? Somente por decisão aqui de 2/3 dos membros aqui, ó. Da Câmara deixará de prevalecer o parecer emitido pelo Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, a gente sabe que é um órgão estadual designado para essa função. Ele vai emitir um parecer sobre as contas enviadas pelo prefeito e pela Câmara Municipal. Show de bola. Esse parecer é uma avaliação técnica e detalhada sobre a conformidade das contas com as normas legais e a eficiência na gestão dos recursos públicos. Ok? Em condições normais, o parecer emitido pelo TCE, que é o Tribunal de Contas, prevalece, ou seja, é aceito e seguido pela Câmara Municipal como uma avaliação definitiva sobre as contas. Isso significa que a Câmara geralmente aceita as conclusões e recomendações feitas pelo Tribunal de Contas. E aí existe uma exceção de prevalência, né? Existe uma exceção de prevalência. Beleza? Show de bola. Então, para que a Câmara Municipal decida não seguir o parecer emitido pelo Tribunal de Contas, é necessário que haja uma decisão de 2/3 dos membros da Câmara. Show! Essa exigência de uma maioria qualificada, né, ou seja, de 2/3, é uma medida de segurança para garantir que a decisão de rejeitar o Tribunal de Contas seja tomada com amplo consenso e não de forma precipitada ou por uma pequena maioria. Beleza?
A necessidade de uma decisão de 2/3 dos membros para rejeitar o parecer do Tribunal de Contas implica que essa decisão deve ser bem fundamentada, deve ser apoiada por uma maioria significativa dos membros, dos vereadores, né? Isso assegura que a fiscalização e o controle das contas públicas sejam realizados de maneira séria e responsável, garantindo a integridade do processo. Beleza? Show de bola. Show de bola. E aí aqui no parágrafo 5º, vamos ler aqui no parágrafo 5º. Antes da gente ler o parágrafo 5º, vamos só explicar aqui o final desse parágrafo 4 aqui. Então, o Tribunal de Contas, ele emite um parecer sobre as contas do município. Esse é o resumo. O parecer do Tribunal de Contas prevalece com a avaliação final sobre as contas, exceto se a Câmara decidir o contrário. Para que a Câmara rejeite o parecer do Tribunal de Contas, é necessário uma decisão favorável de 2/3 dos membros. A exigência de uma maioria qualificada vai assegurar que a decisão de rejeitar o parecer seja feita com amplo consenso e responsabilidade. Vamos lá. A função de controle e de caráter político-administrativo, aqui é o parágrafo 5º, tá? E se exerce sobre prefeitos, secretários, diretores e assessores, bem como o chefe do gabinete municipal, mesa do legislativo e os vereadores. Função de controle é de caráter político-administrativo. Então vamos entender aqui a função de controle. A função de controle, ela é exercida pela Câmara Municipal e é de natureza político-administrativa. O que é que significa isso? Significa que envolve tanto a supervisão ali das ações administrativas, quanto a avaliação das responsabilidades políticas dos agentes públicos. Show! Esse controle, ele vai buscar garantir que a administração pública esteja em conformidade com as leis e que os agentes públicos atuem de maneira ética e responsável. Ok? Então, a abrangência da função de controle. Então, ele está dizendo aqui, ó, a função de controle é de caráter político-administrativo e se exerce por quem aqui, ó? Prefeitos, secretários. Então, existe uma abrangência de função. Prefeito. O controle político-administrativo vai abranger as ações do prefeito, que é o chefe do Poder Executivo. A Câmara verifica se o prefeito está cumprindo suas funções, né, conforme as leis e as políticas públicas estabelecidas. Secretários municipais, inclui a supervisão também dos secretários municipais, que são responsáveis por áreas específicas da administração, como saúde, educação, finanças. Diretores e assessores. Também são supervisionados os diretores e assessores, que auxiliam na gestão de diferentes departamentos e na execução das políticas públicas. Chefe do gabinete municipal. Então, o controle se estende ao chefe de gabinete municipal, que coordena as atividades do gabinete do prefeito e auxilia a administração cotidiana. Mesa do Legislativo. A Câmara também exerce controle sobre a mesa diretora do Legislativo, que é responsável pela administração interna da própria Câmara Municipal. Tá? A mesa diretora, galera, ela define as pautas, né? Ela é responsável por definir a pauta das sessões plenárias. Então, isso inclui agendar ali debates, votações sobre temas importantes como saúde, economia e orçamento municipal. Então, os vereadores eles podem propor projetos, requerimentos e discussões que a mesa organiza e coloca ali na ordem do dia. Ok? Por fim, os próprios vereadores estão sujeitos a esse controle também, né? Vai garantir que todos os membros do Legislativo atuem de acordo com as normas legais e os princípios éticos. Show? Maravilha. Então, vamos aqui para o parágrafo 6. A função de assessoramento consiste em sugerir medidas de interesse público ao Executivo mediante indicações. Então, a função de assessoramento da Câmara Municipal envolve a capacidade de oferecer sugestões e recomendações ao Executivo, ou seja, ao prefeito e sua equipe, sobre medidas de interesse público. Esse papel ele é fundamental por quê? Porque ele vai promover a cooperação entre os poderes legislativos e executivos. Vai visar ali a implementação de políticas públicas eficazes e que atendam às necessidades da comunidade. Então, as sugestões e recomendações da Câmara Municipal são formalizadas por meio de indicações, né?
Aqui, ó, mediante indicações. Então, as indicações são documentos oficiais que vão expressar a opinião da própria Câmara sobre determinadas ações ou medidas que o Executivo considerar. Ok? Então, as indicações têm o objetivo de melhorar a administração pública, de promover o bem-estar da população. Elas podem abordar uma ampla gama de questões, incluindo ali melhorias no serviço público, desenvolvimento urbano, saúde, educação, segurança, infraestrutura, entre outros aspectos de interesse comunitário. Parágrafo 7. A função administrativa é restrita à sua organização interna, à regulamentação do seu funcionamento e à estruturação e à direção dos seus serviços auxiliares. Vamos por partes. Calma, respira e tudo vai dar certo. Vamos lá. A função administrativa da Câmara Municipal refere-se exclusivamente à gestão de seus próprios assuntos internos. Isso significa que a Câmara é responsável por organizar e administrar suas operações e atividades internas. A Câmara ela tem autonomia, galera, para decidir sobre sua estrutura organizacional interna. Então, isso inclui a definição de departamentos, setores e as atribuições de cada um. A organização interna vai garantir que a Câmara funcione de maneira eficiente, de maneira ordenada, permitindo que cumpra suas funções legislativas, fiscalizadoras e de assessoramento. Então, ela vai estabelecer ali normas e regulamentos que disciplinam seu próprio funcionamento. Esses regulamentos são essenciais para manter a ordem, a produtividade durante as sessões legislativas e outras atividades. Então, isso inclui a elaboração do regimento interno, né, que define as regras e procedimentos para a condução dos trabalhos legislativos, com a apresentação e votação de projetos, a condução das sessões e o comportamento esperado dos vereadores. Beleza? Então, a função administrativa é restrita à sua organização interna, à regulamentação do seu funcionamento e à estruturação e direção dos seus serviços auxiliares. Então, a Câmara também ela é responsável ali por estruturar e dirigir serviços auxiliares, que são os serviços de apoio necessários para o funcionamento da instituição. Então, isso pode incluir serviços administrativos, jurídicos, de comunicação, de segurança e outros necessários para suportar as atividades legislativas e administrativas. A estruturação eficiente desses serviços auxiliares é crucial para que a Câmara possa desempenhar suas funções de maneira organizada. Beleza? Show de bola. Então vamos aqui para o parágrafo 3. Desculpa, artigo 3. As sessões da Câmara, vamos falar das sessões agora, exceto as solenes, inclusive de instalação que poderão ser realizadas em outro recinto, terão por local, obrigatoriamente, o imóvel destinado ao seu funcionamento, considerando-se nulas as que se realizarem fora dele. Isso aqui tem na lei orgânica também, tá? Se você estiver estudando lei orgânica, você vai saber essa informação também. Então vamos lá. O que significa aqui o local da Câmara? As sessões da Câmara, com exceção das sessões solenes, que as sessões solenes é mais para comemoração, ou quando o prefeito, os vereadores vão tomar posse, devem ser realizadas obrigatoriamente no imóvel destinado ao funcionamento da Câmara, ou seja, devem ser destinadas à Câmara, né? Então, o imóvel destinado ao funcionamento da Câmara é o local oficial onde ocorre ali as atividades legislativas. Aí vai incluir debates, vai incluir votações e outras deliberações importantes. Então, sessões solenes, incluindo as instalações, podem ser realizadas em outros recintos que não sejam do imóvel destinado. Então, qualquer sessão da Câmara Municipal que seja realizada fora do imóvel destinado ao seu funcionamento, exceto as sessões solenes, serão consideradas nulas. Ok? Show de bola. Maravilhas. Então isso aqui é tranquilo, né? Tranquilo que nem grilo. Aí vem aqui o parágrafo 1, vai explicar exatamente o artigo 3. Comprovada a impossibilidade de acesso ao recinto da Câmara ou outra causa que impeça a sua utilização, a presidência ou qualquer vereador diligenciará a respeito cabendo ao presidente, se necessária, designação em outro local para realizações das sessões. Então vamos supor lá que está tendo uma reforma na Câmara Municipal, né? Então foi comprovada aqui uma impossibilidade de acesso ao recinto da Câmara. Aí o que vai acontecer? Né? A presidência ou qualquer vereador diligenciará a respeito cabendo ao presidente,
se necessária, a designação em outro local para a realização das sessões. Por deliberação da maioria absoluta, a Câmara poderá promover sessões ordinárias, no máximo 2 por período legislativo, em locais diversos da sua sede, com a finalidade de levar seus trabalhos ao conhecimento das comunidades e distritos. Então vem com o Titio aqui, ó, vem com o Titio para você entender aqui esse parágrafo 2. Então vamos lá. A Câmara Municipal ela pode decidir, por deliberação da maioria absoluta dos seus membros, realizar sessões ordinárias em locais diferentes da sua sede. Show! A maioria absoluta, galera, significa que mais da metade dos vereadores, ou seja, a metade mais um, deve aprovar a decisão para que ela seja válida. Beleza. A Câmara pode realizar no máximo 2 sessões ordinárias por período legislativo em locais diferentes de sua sede. Show! O período legislativo, galera, é um intervalo de tempo durante a qual a Câmara realiza suas atividades regulares, normalmente correspondente a 1 ano. Então, o objetivo de realizar sessões em locais diferentes da sede é levar os trabalhos legislativos ao conhecimento das comunidades dos distritos. Então, isso permite que a população local acompanhe mais de perto as atividades da Câmara, promovendo mais transparência e participação cidadã. Essas sessões itinerantes podem ajudar a aproximar os vereadores das comunidades, ouvir suas demandas e aumentar a conscientização sobre a deliberação legislativa. Aqui no parágrafo 3, na sede da Câmara, não será realizado atividades estranhas às suas finalidades sem prévia autorização da presidência. Então isso aqui é muito simples, né? O parágrafo 3 aqui, ele está dizendo aqui, ó. Ele está dizendo assim, a sede da Câmara deve ser utilizada exclusivamente para atividades relacionadas às suas finalidades legislativas, né? Tanto legislativa, administrativa e de fiscalização. Atividades estranhas às finalidades da Câmara não podem ser realizadas no local sem devida autorização. Qualquer atividade que esteja diretamente ligada às funções da Câmara só podem ser realizadas na sede com autorização prévia da presidência. Show! A presidência tem a responsabilidade de avaliar e decidir se uma atividade externa pode ser permitida, garantindo que não interfira nas funções essenciais da Câmara. Então, as finalidades da Câmara incluem a criação de leis, deliberação ali sobre assuntos municipais, fiscalização do Executivo, entre outras atividades que fazem parte do funcionamento regular do Poder Legislativo. Então, essa restrição assegura que o espaço da Câmara seja prioritariamente utilizado para cumprir suas funções institucionais, sem distrações ou interferências de atividades não relacionadas, né? Então, manter a sede dedicada às finalidades da Câmara promove um ambiente de trabalho focado, um ambiente de trabalho organizado, essencial, né, para o bom desempenho de suas funções legislativas e administrativas. Beleza? Então, galera, a gente fica por aqui hoje. A aula já tem quase 40 minutos. A gente vai fazer uma segunda aula, mas eu vou pedir que vocês coloquem um comentário aqui embaixo se vocês gostaram dessa aula, se vocês querem uma aula 2, que aí a gente verifica aqui, de acordo com os comentários, qual é o que está precisando, né? Qual é a aula, que a gente dá aula para muitos concursos. Então, a gente vê, de acordo com o feedback de vocês, qual é a prioridade que a gente vai dar para uma segunda aula desse assunto. Se vocês gostaram dessa aula, deixa o like também, se inscreva no canal e o nosso material está aqui embaixo também de questões para você poder treinar. A melhor forma de você estudar para concurso, eu garanto para vocês, é fazendo muitas questões. Não tem jeito. Claro que a aula ajuda, a leitura ajuda, mas realizar questões vai fazer com que você evolua 300% na hora de fazer a prova. Show? Muito obrigado pela atenção de todos, que vocês consigam atingir seus objetivos. Aquele abraço e tchau!